né, principalmente através da agência, da Upbranding, a gente tem visto que as empresas que se posicionaram antes, né, dessa situação toda, elas conseguem ser mais sustentáveis agora. Quem não entrou não tem chance? Não. Tem, mas tem naturalmente muito mais desafios para que realmente consiga caminhar. O que é muito curioso, que acho que a principal pergunta que acontece isso nos últimos anos, né, principalmente nas aulas do Sebrae, né, para quem não sabe, a gente ministra o programa Marketing Digital do Sebrae, também como consultor, é que, Fábio, ok, mas como que a gente consegue ter essa relevância no digital? Como que a gente se posiciona no digital? Como que a gente vende? Como que a gente aproveita esse danado do marketing digital? Né? E tem 3 grandes pilares que são muito importantes as pessoas terem consciência, que eu não gosto muito do termo da receita de bolo, isso é muito perigoso, mas se a gente fosse pensar numa receita, como que seria a melhor receita para você ter um posicionamento digital, para você ter sucesso dentro do digital, seriam 3 grandes pilares. O primeiro é o que você comentou antes, que é a presença digital. Você precisa gerar encontrabilidade, as pessoas precisam achar você. E aí, Renata, o que a gente tem visto em grande maioria, é que as pessoas estão abrindo, às vezes, os canais, aí abre o Instagram e acha que isso já é posicionamento digital. Não, isso não é. E, às vezes, as informações estão trocadas, estão erradas. A gente costuma até fazer um exercício no momento, em sala de aula, inclusive no Sebrae, coloca o seu nome no Google, coloca o nome da sua marca no Google. E as pessoas, meu Deus, eu estou aparecendo isso, mas essa foto já não existe, eu não estou mais nesse endereço. Então, a presença digital ela é fundamental, é um pilar essencial para que a gente consiga ter essa encontrabilidade. O segundo é conteúdo, é produzir conteúdos, é relacionamento, é contato, e depois a gente pode naturalmente falar um pouquinho melhor sobre isso. E o terceiro, chega um momento que é necessário fazer investimentos em mídia, que o seu alcance, que a gente chama de orgânico, que é o não pago, ele vai ter uma limitação. E para a gente quebrar essa barreira, naturalmente a gente precisa fazer investimentos dentro dessas plataformas para que a gente consiga impactar mais pessoas. Legal, vou pegar até esse gancho aí do que você falou, do orgânico e do pago, né? É interessante que a gente tem um outro cenário dentro das plataformas digitais do que seria essa publicidade paga, né? E muita gente que está começando agora, né? Ele se apega ao orgânico como uma forma de começar, né? Começar sem, eu não sei ainda como é que eu vou fazer anúncio, eu não sei como é que eu vou chegar a segmentar minha mensagem para o público específico, mas eu vou entrar. É o caminho natural de todo mundo, né? Mas quando a gente está falando de impulsionamento e de publicidade paga dentro do digital, ele está cada vez mais acessível, né? E, claro, guardadas aí as devidas proporções da qual campanha você vai fazer ali dentro, né? Qual é a dica ou qual a orientação que você dá para alguém que vai querer se profissionalizar um pouco mais nessa sua presença digital em termos de mídias sociais, né? Legal, bacana. Eu diria procurar o Sebrae. Aproveitar o Sebrae, que existe... muita gente não sabe disso, é uma informação super relevante. O Sebrae ele tem toda uma assistência, né, dentro de todos os seus segmentos. E existe o Sebrae Tech, né, que ele chega a fazer um incentivo, um subsídio financeiro de até 60% em determinados serviços. Né? Então, a nossa agência Upbranding, ela é credenciada do Sebrae. Existem incríveis outras agências também que são credenciadas pelo Sebrae e você acaba pagando 40% por um serviço que pode te trazer um resultado ainda mais satisfatório. Então, buscar ajudas profissionais nesse momento também são super favoráveis. Mas eu não queria, eu queria testar sozinho. É possível? Como você falou, é possível, principalmente porque realmente existe uma possibilidade hoje, se você tiver R$10 e quiser fazer investimento, você vai investir 10. Vai acabar muito rápido, mas você consegue, provavelmente você não vai ter o resultado que você gostaria, mas você consegue ir testar, né? Muito democrático realmente a questão de campanha. Mas antes da gente pensar na campanha, e isso tem às vezes alguns erros, algumas pessoas apostam às vezes na campanha, eu quero aparecer o número 1 no Google. Já começa ali. Só que você fica dependente dessa coluna. Por isso que quando a gente fala desse processo, desses 3 pilares, a gente sempre fala de iniciar com a presença digital.
Porque com a presença digital consolidada, bem amarrada, com seus canais aparecendo, porque outra pergunta que surge muito, Renata, qual é o melhor canal para você estar no digital? É o Instagram? E a grande resposta é depende, né? A gente costuma até dizer depende, porque depende do seu público, depende do que você quer alcançar, depende dos resultados. E se criou um misticismo do Instagram, porque naturalmente a gente utiliza como pessoa, às vezes a grande maioria utiliza como de forma pessoal maior, mas o Instagram ele tem grandes problemas. Por exemplo, o Instagram, as postagens lindas que às vezes se faz, elas não são ranqueadas pelo Google. E o Google, ele concentra 95% das pesquisas. Ou seja, todo o conteúdo lindo, maravilhoso que se faz no Instagram, ele não é ranqueado para quando as pessoas estão, de repente, procurando um determinado serviço, né? Então, beleza, se elas já te conhecem, é ótimo. Com certeza é importante, é uma estratégia legal. Mas você tem que abrir o leque para outras possibilidades e o Google, sem sombra de dúvida, já fica a dica aí, é um dos principais canais para você estar bem ranqueado, fazer um trabalho para isso. Interessante. O Google é aquela porta de entrada para um posicionamento mais amplo, sua presença digital mais ampla, né? É interessante que você coloca isso em relação ao Instagram, porque realmente há uma corrida para todo mundo ir para o Instagram nesse momento, né? Já vinha acontecendo, né? Depois do Facebook ir se apagando um pouco, né? Dentro das outras plataformas. Mas tem uma outra também que surgiu com força total e dentro talvez de uma relação mais micro, de uma relação mais próxima, 1 a 1 com cada cliente ou cada potencial consumidor, veio o WhatsApp, né? Aí o WhatsApp realmente ele abre também muitas possibilidades para você se diferenciar de uma forma simples e direta, né? O que você poderia falar em relação também ao WhatsApp, né? Legal, maravilha. Só vou pegar o gancho do Facebook, porque é super interessante isso. O Facebook, o Facebook morreu, não existe mais. O Facebook é ranqueado pelo Google. Então, as imagens e os textos de quem publica no Facebook aparecem no Google, ou seja, aumenta mais o leque de possibilidades. Ainda é a principal, a maior rede social do mundo em quantidade de pessoas. Então, não ignore o Facebook. E aí, quando a gente fala do Google, só para dar uma dicasinha bem especial para o Google, Fábio, mas como que a gente pode começar? Existe uma ferramenta, existe o próprio Google, ele oferece de forma gratuita o Google Meu Negócio. Então, é uma plataforma onde você coloca os seus dados cadastrais, você coloca seu endereço e você já começa a aparecer, né? Existem, naturalmente, outras configurações que precisam ser feitas, mas o Google Meu Negócio é um caminho bem interessante para quem quer começar ou para quem já está lá dentro e nunca ativou. E agora, em relação ao WhatsApp, o WhatsApp ele é muito curioso porque ele é uma excelente plataforma, mas eu digo que ele é como se fosse um relacionamento de casal ali. Você não pode ser muito invasivo, ela é uma paquera, você não pode ser muito invasivo, você não pode chegar e pegar uma lista qualquer de telefones e começar a mandar a sua comunicação, né? O WhatsApp, as pessoas ficam se sentindo realmente invadidas, né? Quando recebem uma comunicação, uma venda que nem conhece, né? Então, o WhatsApp é uma excelente plataforma, ferramenta de relacionamento, quando você tem um contato inicial com alguém. Mas, Fábio, como que eu gero esse contato inicial? Naturalmente com os seus canais digitais. Naturalmente você pegando a lista das pessoas até que visitaram a sua loja, que compraram de você, que já tiveram algum contato com você. Então, o WhatsApp, ele é excelente, ele é fantástico. Inclusive, a gente tem um curso específico sobre o WhatsApp, que é o WhatsApp Marketing, que é justamente pela forma com que ele se relaciona, com que você pode se relacionar com o seu cliente. E é esse relacionamento que, para mim, é a grande palavra-chave dentro do digital, do sucesso do digital, é que você começa a gerar mais vendas, mais autoridade e alcançar melhores resultados. Eu vou aproveitar para dar uma dica para o pessoal também, Fábio, porque acho que uma das primeiras lives que fizemos aqui foi sobre o Google Meu Negócio, dentro dessas lives temáticas do marketing digital. Então, se alguém tiver interesse, não participou dessa live, vai lá no nosso canal do YouTube, que a gente gravou as lives estão sendo gravadas, né? Então, quem, por exemplo, não assistir essa toda, porventura, pode também depois voltar lá para o YouTube. A de Fábio, obviamente, vai subir daqui a pouquinho. Mas a do Vini Oliveira, que foi uma das primeiras, está lá, sobre o Google Meu Negócio,
né? Aí, voltando agora para a questão do WhatsApp, é interessante que você fala dessa coisa de ser invasivo, né? E aí vem um grande dilema do momento agora para as empresas. As empresas tiveram uma queda no faturamento gigantesca, né? Um impacto nesses primeiros 5, 6 semanas que a gente está praticamente de quarentena, né? E com todas as medidas que o governo vem tomando e exigindo também a postura das empresas, vender e ao mesmo tempo se relacionar, né? Qual é a dica que também você dá aqui para as empresas, no sentido de manter esse relacionamento dentro de uma estratégia de vendas, vamos dizer assim, de bom senso, né? Equilibrada ou conectada com o outro que está do outro lado, né? Que não está conseguindo receber uma enxurrada de, por exemplo, coleções, por exemplo, uma enxurrada de catálogos. Você já deu a resposta, na verdade. Curioso que quando você foi montando a pergunta, o que veio na minha cabeça foi, primeiro, você tem que ter bom senso, segundo, você tem que ter equilíbrio em relação ao teu conteúdo. E isso é um erro muito grande quando a gente vê as redes sociais. Nossa, a quantidade de empresas que chega para a gente eu tenho Instagram, eu tenho muitos seguidores, mais de 10 mil, 15 mil, e eu não consigo vender e eu não sei por quê. Qual é o problema? E aí, primeira coisa, quando a gente vê... às vezes só tem o Instagram, não tem uma presença digital. Então é preciso você estar em todos os canais que estão o seu público. Qual é o canal? Não sei. De repente é interessante o LinkedIn para você, de repente nem Instagram é interessante para você. Então a gente precisa entender o teu público antes, precisa ter essa reflexão para que você consiga identificar os canais, né? Então isso é um ponto-chave. A questão toda, segundo, às vezes em relação à questão dos seguidores, de não estar conseguindo resultado, é porque as postagens, às vezes, elas são únicas. É venda, 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 é quase o Ciro Bottini, né, ali falando venda, 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 e a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente está numa rede social. A rede social, o próprio nome já diz, né, de social, de relacionamento, de troca. Então é preciso ter conteúdos diversos, que a gente gosta de utilizar a termologia que é branded content, que são tipos de conteúdos diferentes para que você envolva, para que você dê dicas. É um momento que você precisa reforçar também a sua marca. Então, às vezes, você, mesmo sendo um cabeleireiro ou sendo um maquiador, então você dá uma dica de maquiagem real ali, mostra o que é, né? Então, dentro do seu negócio, enfim, tem muitos serviços que estão parados, por exemplo, as academias estão paradas, então pode fazer um treino digital mostrando. Então, tudo isso ajuda num processo de posicionamento, né, para que você consiga diminuir os atritos. E existem saídas, naturalmente, para vender. Então, mesmo as pessoas que estão no momento de serviço agora, que tem que parar, às vezes, por completo, mas elas podem criar pacotes para que as pessoas usufruam mais para frente. E isso você, naturalmente, pode distribuir também dentro da sua comunicação. Fábio, você teria alguns exemplos que você tem visto aí de boas práticas desse conteúdo, de um bom posicionamento de conteúdo dentro das plataformas digitais ou de algum segmento de mercado? Eu estou vendo aqui que o Carlos, ele deixou uma perguntinha para a gente aqui em relação, está preocupado, na verdade, em relação ao mercado imobiliário, né? Como escapar durante e depois da pandemia, né? Não sei se nesse caso desse mercado você tem algum exemplo do mercado imobiliário, mas se não de outros mercados que você possa citar aqui, que encontram esse equilíbrio, por exemplo, num momento desse que não dá para ficar empurrando venda, né? Forçar uma venda. No momento que o poder aquisitivo das pessoas está menor, as pessoas também estão muito sensíveis, né? A verdade é essa. Exatamente, né? Existe uma sensibilidade que precisa ser prestada atenção quando a gente vai interagir com as pessoas, né? Então, aquele negócio de tentar empurrar de qualquer maneira acaba não funcionando, né? Olha, se a gente for pegar vamos pegar por segmentos, né? A gente falando aqui, pegar o segmento por exemplo, da beleza, o segmento que envolve essa parte de serviços e tal. Uma das coisas que a gente tem visto que tem dado muito resultado, inclusive com clientes nossos e tal, que acabam sofrendo realmente um abalo muito significativo nessa questão de
Travou um pouquinho, foi. Nessa questão financeira, é justamente a criação de tipos de materiais diferentes. Então, tutorial é algo que acaba funcionando, o faça você mesmo, uma dica que realmente seja muito ativa para as pessoas, é outro ponto que acaba também funcionando. Então, é como se a gente virasse consultores das pessoas, né? Então, acho que o grande segredo é você tentar, como marca, falar como que eu posso realmente ajudar as pessoas, né? E isso não é que você está deixando de vender o seu serviço, você vai perder aquele cliente. Pelo contrário, você vai estar fidelizando ele, né? Então, por exemplo, o setor imobiliário, que naturalmente recebe um choque gigantesco agora, né? Mas, naturalmente, você pode começar a fazer produções. Quando a gente está pensando em imóvel, a gente está pensando, às vezes, em decoração, a gente está pensando em questão imobiliária, né? De estar ali. Então, você pode dar dicas de decoração, falar sobre bairros, trazer estatísticas, trazer pesquisas, informações, alguns cenários. Então, tudo isso são conteúdos atrelados, adicionais, que podem ser trabalhados, né? Bacana. Eu vou trazer aqui uma perguntinha. Na verdade, essa perguntinha chegou antes aí, pelo seu WhatsApp. A pessoa perguntou, a Denise Nobre, ela pergunta o seguinte: por que muitas empresas e empreendedores fazem um marketing e um branding muito bom ou perfeito e quando os clientes compram algum produto ou serviço não é tão bem assim, mostrando uma experiência pouco satisfatória? Por que ainda há empresas que não escutam ou não querem escutar os clientes e querem fazer do seu negócio o que bem entendem? Ela foi bem contundente aqui. Aí a gente pode entrar até numa questão muito macro aí nesse sentido, né? Mas é importante realmente a gente ter equilíbrio com o que a gente faz com o marketing que a gente gera, né? Então, não vender algo que a gente não é ou que a gente não faz. Então, realmente, quando você chega dentro da internet e as pessoas falam, para eu me diferenciar, para eu mostrar, eu tenho que dizer que eu sou o melhor, o suprassumo e que faço isso, isso, isso. E aí não adianta, porque quando a sua entrega realmente, se a sua entrega ela não alcança todo esse significado, tudo isso que você prometeu. Então, é importante realmente você ter esse equilíbrio e saber, eu consigo entregar aqui, inclusive com a pandemia, eu consigo entregar um pouquinho menos e mostrar isso para o cliente que, ele está entendendo e, naturalmente, há uma compreensão melhor das pessoas entenderem. Tá, eu entendo que você só consegue entregar até aqui. Então, realmente, a gente tem que ter esse bom senso aí, novamente, bom senso, equilíbrio, de quando a gente se comunicar e divulgar, não superfaturar, vamos dizer assim, né, os nossos ativos. Legal. Fábio, eu queria também aproveitar a oportunidade para explorar um pouco contigo alguns insights do teu livro, né? Você lançou um livro de lições de negócios, né? Daquela série La Casa de Papel. Isso, bacana, muito bom. E aí, eu tenho certeza que você tem algumas coisas bacanas para compartilhar com a gente. Eu queria deixar também esses minutinhos, né? Claro, se alguém quiser fazer mais uma pergunta, gente, fiquem à vontade, tá? O espaço também é para a gente encaixar as perguntas, nem que a gente estenda aqui mais uns 10 minutos, tá? Mas eu queria que o Fábio pudesse trazer também para a gente aqui alguns insights bacanas que ele traz no livro dele, né? Legal. Eu acho que que seria talvez um dos mais interessantes, esse livro, 7 lições de negócio de La Casa de Papel, na verdade, é uma abordagem da área de negócios, falando sobre liderança, estratégia, negociação, vendas, comunicação, né? Então, tudo isso a gente acaba abordando dentro do livro. E eu acho que um dos mais importantes, que talvez seja o reflexo do próprio professor, que é o personagem central da série, que fez tanto sucesso, é justamente a estratégia, né? Ele é uma pessoa que é muito minuciosa dentro da preparação, né? Então, ele pensa com antecedência todos os detalhes. Mas o que é interessante da gente ver do professor é que quando há um obstáculo e ele tem que alterar esse nível de estratégia, ele é capaz de alterar de forma rápida. Então, a gente, principalmente essa pandemia, pegou todo mundo de surpresa, né? Ninguém poderia imaginar isso acontecer. Então, uma coisa você tem que ter a sua estratégia, você tem que ter um planejamento e você tem que, a partir do momento de uma situação dessa, voltar ao seu planejamento e estrutura e mudar rápido, pensar rápido, né? Então, o digital é muito interessante
porque ele nos dá essa possibilidade de mudar rápido, tentar rápido, e se errar, né, buscar fazer essas alterações de forma ainda mais rápida. Então, isso acaba sendo importante para que a gente consiga ter um caminho mais satisfatório. Ou seja, planejamento, né, está colado intimamente também com as estratégias de marketing digital, não é isso? Planejamento, a negociação também acaba sendo fundamental, então você tem que... acho que a grande palavra também é negociar em todos os sentidos. Negociar com seus fornecedores, novas datas, negociar com os clientes, possibilidades de recebimento mais para frente. Então, a palavra negociação, ele tem que ser aí um skill cada vez mais presente em todos os empreendedores, empresários, né, e profissionais da área. Tem uma perguntinha aqui da Tati. Tati, ela pergunta em relação, assim, pedindo para você falar um pouquinho sobre personal branding, né? Dicas de personal branding. Era bom esclarecer um pouquinho o conceito, né? E você falou de branding, eu entendi de uma forma mais ampla, né? Uhum. De posicionamento de marca, mas quando ela está falando personal, o que a gente pode abordar? Legal. O personal branding é como a gente trabalha a nossa marca pessoal, é como a gente gerencia. O branding é o gerenciamento de uma marca. Quando a gente fala do personal, é como a gente gerencia a nossa marca pessoal. E dentro dessa movimentação, e hoje, principalmente quando a gente está falando em redes sociais, quando a gente está falando desse movimento digital, o eu marca, às vezes você já é eu marca, e isso você tem que trabalhar de forma bastante assertiva. Mas o eu marca, e mesmo você estando dentro de uma outra empresa, ele acaba sendo muito importante. A gente vive muitas oscilações políticas, a gente vive oscilações de sentimento por conta do coronavírus, e a gente, novamente, o bom senso, o equilíbrio, a gente tem que tomar muito cuidado como a gente se posiciona. Eu costumo até dizer uma frase, na verdade é um dito popular português, que o brasileiro utiliza muito, que é: quem não é visto não é lembrado. Então, você se posicionar a sua marca, acaba sendo muito importante para que você também alcance novos olhares, novas visões. Só para esclarecer, por exemplo, o livro 7 lições de negócio da Casa de Papel, eu tive a oportunidade de lançar na Bienal do livro, mas eu não tinha pretensão de lançar um livro, né? Acontece que eu gosto de escrever, escrevi um artigo e acabei recebendo um convite de uma editora, né, de São Paulo, justamente para escrever esse livro. Então, olha só, né, de uma intuição de ficar escrevendo artigos, ela acabou me convidando para escrever esse livro. Então, oportunidades surgem a partir do momento que a gente se mostra. E o personal brand é justamente isso, é você criar raízes, plantinhas, que naturalmente isso vão ser colhidas mais para frente. Para a gente fechar a nossa live, pegando também o gancho do seu conceito aí de personal branding, eu acho que as lives que foram aí difundidas fortemente nesse período, né? As empresas estão aproveitando muito a oportunidade para fazer lives, né? Ela é um instrumento para isso, né? Eu acredito que sim. Como é que você vê também esse instrumento que a gente está usando aqui, né? Dentro de uma estratégia de marketing digital, né? E não abusar dela também, né? Exato. É um instrumento de aproximação, é um instrumento de compartilhamento de conteúdo, de informação. Então, a live é fácil, né, de usar, né? E ele naturalmente ajuda justamente no personal branding. Então, a live acaba sendo muito interessante. O que a gente tem visto é um volume muito grande de live. Então, realmente, volta novamente a palavra bom senso. Dentro do digital, ele é fundamental, né? Então, se você quer fazer live todos os dias, todas as horas, uma de manhã, de tarde, de noite, calma, tenha calma, né? Busque ser estratégico para não cansar a sua audiência. É muito importante, tem gente que fala, agora eu vou ficar publicando 3, 4, 5 conteúdos por dia, porque isso é que vai me trazer resultado, porque eu estou parado e só o digital funciona. Não, não é assim. Seja cirúrgico, estratégico, pense exatamente quais os conteúdos que podem ser atrativos para você e aí publique. Você não precisa publicar mais, você precisa publicar de forma eficiente e realmente que traga esse cliente e faça com que ele realmente se interesse pelo tema e queira naturalmente seguir você. Muito bom.
Fábio, a gente vai encerrando aqui a nossa live de hoje. Agradecer, né, sua disponibilidade, né, dizendo que a gente também está aí, e dizendo também para os seguidores que a gente está na expectativa aí de fechar novas parcerias, né, quem sabe aí o programa Marketing Digital, a gente não tem uma modalidade totalmente online ou híbrida, né, muito em breve, além de outros projetos que a gente venha desenvolver aí no breve futuro, viu? Queria deixar aí para suas palavras finais e a gente fazer o fechamento da nossa live de hoje. Legal, bacana. Então, só para rapidamente recapitular, é importante você pensar na sua presença digital, é importante você pensar em produções de conteúdo que vão gerar esse relacionamento, a presença digital vai gerar encontrabilidade, e quem está no estágio um pouquinho mais à frente, naturalmente, pensar em campanha. Tá? Então, é importante você ter essa consciência, porque são os melhores caminhos do digital. A gente... através da UpBrand Marketing Digital, né? Eu sou sócio da agência da UpBrand, que é credenciada pelo Sebrae. A gente está super à disposição, sempre para poder contribuir com você, pequena, média, grande empresa. Então, você pode tanto procurar o próprio Sebrae, que o Sebrae ele é incrível, vai te dar muitas soluções, como você pode procurar a nossa agência, que a gente vai, com certeza, tentar ajudar você. Tá bom? Tá joia, Fábio. Obrigadão, valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. Bem, pessoal, a gente fica por aqui, então, tá joia? Qualquer dúvida aí, lembrem dos nossos chats online, nosso portal, tá joia? Semana que vem a gente traz mais novidades, o Sebrae já começou a fazer consultorias online de forma gratuita, procure aí interagir com o Sebrae pelos nossos chats online, porque a gente possa direcionar você para um atendimento mais adequado, tá bom? Você vai estar aí prestando consultorias de 2 a 4 horas de forma gratuita, num plano assim, de apoio, também emergencial para as micro e pequenas empresas, para que elas tenham um suporte mais personalizado para a necessidade de cada negócio. É o caso do Carlos aí de Campina Grande, que falou sobre o mercado imobiliário. Tá joia? E fiquem nos acompanhando, porque a gente também, logo em breve, também já vai estar apresentando novas soluções digitais para vocês na área de capacitação. Tá bom?